Em 1983, um neurocientista chamado Benjamin Libet fez um experimento que abalou uma das crenças mais básicas que qualquer ser humano tem sobre si mesmo, a de que você decide conscientemente e só depois age. Libet mediu a atividade elétrica do cérebro enquanto pedia que as pessoas movessem um dedo no momento que quisessem, e descobriu algo perturbador. Algo que colocou em xeque séculos de suposições filosóficas sobre a natureza da vontade humana. O cérebro já mostrava sinais de preparação para esse movimento centenas de milissegundos antes da pessoa relatar ter decidido conscientemente se mexer. Em outras palavras, o cérebro parecia iniciar a ação antes da consciência sequer perceber que uma decisão estava sendo tomada. A sensação de "eu decidi fazer isso" chegava depois, como uma espécie de explicação retroativa para algo que já estava em movimento, quase como se a mente consciente estivesse assinando embaixo de uma decisão que já tinha sido tomada em outro lugar. Desde então, experimentos mais recentes, usando tecnologias de imagem ainda mais precisas, encontraram sinais cerebrais associados a decisões até 10 segundos antes da pessoa relatar consciência da própria escolha, um intervalo enorme quando se trata de processos neurais. Esses experimentos reacenderam um debate filosófico antigo, mas agora com evidência neurocientífica real por trás. Será que o livre-arbítrio, como a maioria das pessoas imagina, simplesmente não existe? Será que cada decisão que você toma, desde o que comer no café da manhã, até decisões enormes de carreira e relacionamento, já estava determinada por processos cerebrais fora do seu controle consciente, muito antes de você sentir que estava escolhendo alguma coisa? Pesquisadores como Robert Sapolsky, neurocientista de Stanford, defendem uma posição ainda mais radical, que o comportamento humano é completamente determinado por uma cadeia interminável de causas anteriores: genética, hormônios, experiências de infância, condições ambientais no momento da decisão, sem nenhum espaço real sobrando para uma escolha livre, no sentido que a maioria das pessoas imagina quando pensa em livre-arbítrio. Antes de continuar, isso que eu acabei de te mostrar é só uma parte do que ensino no mapa do desenvolvimento. Lá dentro você encontra um passo a passo completo, com exercício prático para aplicar no mesmo dia, sem enrolação, sem teoria solta. O link está na descrição, é só clicar. Voltando. Mas nem todo mundo na ciência e na filosofia concorda com essa visão tão extrema. Existe uma posição chamada compatibilismo, defendida por filósofos como Daniel Dennett, que argumenta que livre-arbítrio e determinismo não são necessariamente contraditórios. Segundo essa visão, o que realmente importa para falarmos de liberdade não é estar livre de qualquer causa anterior, algo que provavelmente é impossível para qualquer sistema físico, mas sim agir de acordo com os próprios desejos, valores e raciocínio, sem coerção externa direta. Nessa perspectiva, você continua sendo o responsável pelas suas escolhas, mesmo que essas escolhas sejam o resultado de processos cerebrais complexos formados por genética e experiência. A liberdade relevante não seria escapar da causalidade, mas sim que a causa da sua ação seja você mesmo, seus valores, sua história, seu processamento mental, e não uma força externa te obrigando fisicamente a agir de determinada forma. Essa discussão pode parecer puramente acadêmica, mas ela tem implicações práticas enormes. Se o livre-arbítrio, no sentido tradicional, realmente não existir, isso muda completamente como deveríamos pensar sobre responsabilidade moral, sobre punição criminal, sobre orgulho e vergonha em relação às próprias conquistas e fracassos, e até sobre como tratar pessoas que tomaram decisões diferentes das que tomaríamos no lugar delas. Independente de qual posição filosófica você adota nessa discussão, existe algo prático e imediatamente útil que emerge dessa pesquisa toda. A percepção de que boa parte do comportamento humano acontece no automático, moldado por padrões que operam abaixo da consciência,
Muda completamente como devemos lidar com mudança pessoal, saindo de uma visão simplista de basta querer o suficiente para uma compreensão mais realista de como a mente realmente funciona. Se decisões importantes são fortemente influenciadas por processos inconscientes, isso significa que confiar exclusivamente em força de vontade consciente para mudar de vida é, na prática, uma estratégia limitada e frequentemente ineficaz. Isso explica, por exemplo, por que tantas pessoas conseguem decidir conscientemente vou parar de comer besteira ou vou parar de procrastinar e ainda assim falham repetidamente, mesmo com intenção genuína e clareza total sobre o que gostariam de mudar. A decisão consciente é real, mas ela está competindo contra padrões automáticos, formados ao longo de anos, que continuam operando por baixo dos panos, muitas vezes vencendo a batalha antes mesmo da consciência perceber que uma disputa estava acontecendo. A resposta prática para essa realidade não é desistir de tentar mudar, mas mudar a estratégia usada. Em vez de depender de força de vontade consciente, que segundo essa visão neurocientífica é limitada e frequentemente vencida pelos padrões automáticos, a estratégia mais eficaz é redesenhar o ambiente e os gatilhos que ativam esses padrões inconscientes. Se seu cérebro vai agir automaticamente na maioria das situações, o trabalho consciente mais valioso é garantir que os automatismos configurados sejam os que você realmente quer. Isso também tem implicações profundas na forma como julgamos os outros e a nós mesmos. Se boa parte do comportamento é resultado de fatores que a pessoa nunca escolheu, genética, ambiente de infância, condições neurológicas específicas, isso não elimina a responsabilidade prática por ações, mas convida a uma postura mais compassiva sobre erros e falhas, tanto próprios quanto alheios, sem cair no extremo oposto de eliminar completamente qualquer noção de responsabilidade individual. Julgar alguém como se ele tivesse tido acesso total e irrestrito a qualquer escolha possível, ignorando completamente o peso de fatores que moldaram aquele comportamento, é uma simplificação que a ciência moderna cada vez mais questiona. Ao mesmo tempo, essa visão não deveria virar desculpa para a passividade completa. Mesmo que grande parte do comportamento seja automática, existe evidência real de que hábitos, ambiente e repetição consciente conseguem, com o tempo, reconfigurar esses padrões automáticos. Você talvez não tenha controle direto sobre o impulso que surge num determinado momento, mas tem influência real sobre quais impulsos vão existir no futuro, através das escolhas repetidas que fazem parte do seu dia a dia hoje. No fim das contas, seja o livre-arbítrio uma ilusão completa ou uma versão mais limitada do que imaginamos, algo que a filosofia e a neurociência provavelmente vão continuar debatendo por muitos anos ainda, a implicação prática é surpreendentemente parecida. O caminho mais eficaz para a mudança real não passa por confiar cegamente em força de vontade consciente no momento exato da decisão, mas por moldar, com antecedência e intenção, o ambiente e os hábitos que vão determinar automaticamente o que você faz quando a força de vontade, previsivelmente, não estiver totalmente disponível. Se você chegou até aqui, comenta. Consciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, o mapa do desenvolvimento tem tudo isso organizado num passo a passo completo, com exercício prático para cada parte, sem enrolação. O link está na descrição. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!